família, a verdade é uma só. Eu esperava estar com outra cara nessa sexta-feira, mas com essa cara de bumbum aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h50 da tarde, boa tarde, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, nesse vídeo a gente vai repercutir aqui algumas notícias sobre o Cuiabano. Me parece que o Cruzeiro está tentando a contratação desse jogador, mas tem um ponto importante para a gente debater aqui. Vamos falar também sobre o PH e o interesse do Palmeiras, né? Principalmente se o Giai sair, eles estão olhando para o PH. E também sobre o Spinelli, vem uma informação, me parece, lá do Equador. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. E claro, a repercussão de mais uma derrota, a gente vai debater aqui, principalmente em relação ao nosso treinador, que tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Cara, eu nunca vi um cidadão com a autoestima do Diniz. Cara, chega a ser arrogante, cara. Ele é arrogante, é uma arrogância assim que, cara, não é normal. Tá todo mundo errado, todo mundo errado. Nos últimos 9 jogos de Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu 8. E aí é uma análise rasa, é uma análise covarde. Por que não pega a análise dos 12 jogos? Pega essa. Por que, Diniz? Cara, ai meu Deus do céu, por que? Então eu quero te perguntar por que você insiste nessa merda, irmão? Por que você insiste nessa merda? Tá vendo que as coisas não estão acontecendo. É isso que a galera tá tentando te explicar, tá tentando jogar na sua cara. Você continua com a mesma coisa que não dá certo, irmão. Que loucura é essa? Ontem era jogo pra pontuar, era jogo pra vencer, poxa. Mirassol ainda tá se ajustando, ainda tá entrosando, não jogaram absolutamente nada. Mas você tira do Vasco a possibilidade de competir. Você tira isso do Vasco, cara. E pior, tava até vendo um cara falar sobre isso ontem, e é verdade, nesse momento o torcedor do Vasco, ele não suporta nenhum defensor do Vasco. Isso não é só uma questão individual, não. É sua também. Você prejudica, você está dificultando os jogadores do Vasco, você não está potencializando ninguém, mano. A partir do momento que você faz escolhas, né, individuais, e essas escolhas individuais de cada jogador prejudicam o coletivo, a coisa não está fluindo. E tá muito claro o que aconteceu ontem. Família, a saída de bola é uma questão? Sim, né? Tá vendo que não tá dando certo? Cara, joga diferente. Os caras encaixaram a marcação. Eu tava vendo uma coletiva agora, tava vendo a coletiva do Rafael Guanais, e ele falou, ó, os movimentos aqui a gente conseguiu encaixar. E eles fizeram isso o tempo inteiro, o tempo todo. Claro, né, que a análise do treinador que tá de fora, opa, encaixaram a gente. Eles acertaram. Vamos sair um pouco lá na frente, vamos fazer um chutão, e depois assim, a gente volta. Mas a todo momento o Vasco tava errando, cara. De 10 saídas, o Vasco errou 9. De 15, o Vasco errou 14. E tu continuou com aquela merda. É o que eu falo, tem um adversário te estudando do outro lado. Não é só você, não, tu é muito arrogante, irmão. Tu é muito arrogante. Então você está dificultando os seus jogadores. A visão, o papo é esse. Se você acha que está ajudando alguém, você não está. Nos últimos 9 jogos, 8 derrotas. Existem erros individuais? Sim, mas existe cagada sua. Ou você não lembra daquele jogo contra o São Paulo que o time estava equilibrado, estava ali perdendo o jogo, mas estava bem, estava criando. E aí você numa paranoia, que você mexe muito mal, você tira um volante, tu bota o Matheus França. Isso não é ONG, Diniz! Isso não é ONG! Se o objetivo é recuperar o Matheus França para o Crystal Palace, pelo amor de Deus! O que está acontecendo? Não dá para colocar um cara desse no campo, cara, com todo respeito ao atleta. Não estou falando aqui do pessoal, estou falando do profissional. Ele não tem condição física para jogar numa Série A. E tu ia botar ele no lugar do Coutinho logo no início do primeiro tempo, Diniz. Isso não é ONG, mano. Por isso que o Leandrinho saiu do Vasco, tá explicado, pô. Por isso que o Paulinho saiu do Vasco, tá explicado. Porque você tem as suas preferências, você tem as suas loucuras, não é só jogador não, família, não é só jogador não. Então a gente vai repercutir isso aqui, trazendo o Bruno Andrade, falando da situação do Nuno, o Vascaíno lá da Casa TV, o Fernando Campos, também pontuando essa questão da arrogância do Diniz. O Enzo também falou um pouco ali do gol que o Vasco sofreu, e o Cantarelli. E essa defesa insuportável com o Diniz. Insuportável, mas eu tenho um ponto para colocar aqui em relação a isso. Então, família, deixa o like, comenta, hype o vídeo. Desculpa aqui mais um desabafo no início do vídeo, que é muito difícil, cara, ouvir a coletiva do Diniz. É muita arrogância, cara. É muito. O cara não enxerga, mano. Ele acha que tá certo em tudo. Que loucura é essa, velho? É uma coisa que vai te corroendo por dentro. Vamos lá, família. Desculpa, tá? Vamos aqui rapidamente para as notícias. E aí a gente passa esses cortes aí. Tá aí na tela, ó, uma informação da... Cara, não sei se é da ESPN, mas é da ESPN. E o BTB Esporte destacou, ó. O Cruzeiro buscou informações sobre a situação de Cuiabano, hoje no Nottingham, mas encontrou resistência do próprio jogador.
o lateral esquerdo sinalizou que, neste momento, não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, esfriando qualquer avanço do clube mineiro nas conversas por sua contratação. E aí, família, a gente fica aqui na dúvida se realmente essa é a ideia do jogador ou ele está recusando o Cruzeiro e deu essa desculpa aí, né? Porque recentemente alguns jornalistas disseram, o próprio Pedrosa, que é muito bem informado, disse que o jogador deu ok e que ele gostaria sim de jogar no Vasco. Eu não sei se é uma questão do Rio de Janeiro e tudo mais. É um jogador que a gente está colocando uma expectativa, mesmo entendendo que é difícil, né, a contratação em termos de valores, e tirar um jogador do mercado europeu nunca é fácil, ainda mais um jovem jogador. Ele tem identificação com o Botafogo, né? A gente sabe que não é uma negociação fácil, mas eu acho que é uma questão de urgência, né? O Vasco buscar um lateral esquerdo pelo nível de atuação também do seu Lucas Piton, né? Tá cada vez pior. Acho que todo mundo tá vendo isso. Então a chegada de um jogador com esse perfil, né, de força física, de saúde, é fundamental, família. Vamos aguardar, tá? Seguindo aqui, pra gente destacar uma informação de um jornalista, não sei se é da Colômbia ou lá do Equador, aqui pela bandeira, né, não dá pra gente ver porque corta, me parece que é do Equador, família, dizendo o seguinte, ó: a possível transferência de Cláudio Spinelli para o Vasco da Gama está suspensa. O clube brasileiro busca um empréstimo com opção de compra, o que o Independiente Del Valle não aceitou. Então, a gente viu ontem, assim, no horário do jogo, surgiu uma nova informação, uma nova proposta do Vasco, o Vasco enviou, acho que o GE, Atenção Vascaínos, comentaram sobre isso, e tinha duas possibilidades, né? Empréstimo com obrigação de compra, ou o Vasco pagando pelo empréstimo e, né, ao final do empréstimo comprando o jogador. Então eu não sei, né, se essa informação vem antes da nova proposta, porque o Vasco estava muito confiante e conta também com o desejo do jogador, né, família? O Cláudio Spinelli quer jogar aqui no Vasco, quer atuar no Brasil, então é uma outra situação que a gente está aguardando. Eu sei que na situação do Cláudio Spinelli, a gente quer a contratação do jogador, mas eu entendo que, cara, a urgência nesse momento é até a chegada do Cuiabano, né? Porque hoje você tem o Brenner e o Marino para estrear ali no comando de ataque. Mas a defesa, a lateral ali é uma questão de urgência, porque o Piton está muito mal, né? Muito mal. Mas claro que a chegada desse jogador, ela é importante para o Diniz ganhar opções, né? Além disso, é um jogador que entra nessa condição que a gente fala muito, e a gente, né, até leu aqui a matéria do GE, a apuração do GE, dizendo que a diretoria, a comissão técnica, olha para essa questão da saúde, da intensidade, jogadores com mais força, né, para contribuírem nesse sentido, e na minha opinião é o que falta para o Vasco. O nosso treinador, né, maluco /22, né, o Vasco precisa tirar do elenco essas opções cansadas, tá? E botar jogadores de intensidade. Você vai ver como é que vai melhorar. Você vai ver como é que vai melhorar, família. Então vamos mais uma situação pra gente aguardar. E aí, uma notícia surgiu ontem à noite e me preocupa demais, tá? Me preocupa demais essa situação. Vamos lá, ó. Até a página que eu destaquei aqui a informação do Bruno Rodrigues, né, atacante do Palmeiras, e depois isso foi confirmado pelo Léo, por outros canais também, né, a possibilidade do Vasco contar com esse jogador. A mesma página está destacando aqui uma informação sobre o PH. Com a Itália de olho em Giai, Palmeiras tem Paulo Henrique do Vasco como possível alvo. Então isso aqui me preocupa, tá? Eu sei que nesse momento muita gente pode chegar aqui e discordar de mim em relação ao PH e pontuar. Tiagão, deixa aí. Vai pra casa E eu não penso assim, porque eu defendo o PH não por momento, não é isso. Vocês sabem disso, o momento dele é terrível. Ele sentiu muito, eu acho que foi o jogador que mais sentiu nas fases finais da Copa do Brasil. Realmente ficou apavorado, né, nos jogos. E começou muito mal a temporada, né? Acho que o teste mais difícil que ele atuou, porque ontem ele não jogou, mais uma partida pavorosa que foi diante do nosso rival. Só que a minha defesa em relação ao PH é uma deficiência que o Vasco tem. Deficiência é essa que todo mundo sabe, quem acompanha aqui o Vasco em Família, e ontem ficou provado isso, tá comprovado. O Mirassol ganhou da gente como, família? O Mirassol ganhou do Vasco como, família? O Mirassol não jogou nada. O Léo Jardim não fez uma defesa, família. Como é que o Mirassol ganhou do Vasco, família? Correndo, intensidade, marcando pressão, coisa que o seu Diniz tira a possibilidade do Vasco fazer, entendeu? Então eu defendo o PH, é nisso aí. Ele tem saúde, e quem tem saúde no Vasco a gente tem que valorizar, e torcer, rezar, orar para que esse jogador volte a performar alguma coisa. Não dá para perder o PH. Não dá. Lembra que eu falei aqui do Pumita? Né? O Pedrosa até pontuou. Eu não tô aqui criticando ninguém que defendeu essa possibilidade. É uma visão, né? É uma visão, uma análise. Aqui não tô criticando ninguém. Quando o Pedrosa pontuou lá na Casa TV, ó, a gente tem que até debater a possibilidade do Pumita ser lateral. Eu falei o que é que vocês? Não dá. Não dá, vai por mim, não dá. Se for para barrar alguém, é o Piton. PH tem que ficar. O PH tem que ficar. Pela saúde. Pela saúde.
O Vasco é uma coisa surreal de moleza. Aí tu vai tirar um dos jogadores que tem mais saúde do time, mas o momento técnico é terrível, eu sei. Olha lá o PH ontem, o Pumitão ontem. Você viu o Pumitão ontem, defensivamente? Não dá, família. Acho que na lateral esquerda ele se sai melhor nessa situação porque ele sobe pouco. Ele sobe pouco. Na dele é terrível, é uma avenida. O Pumita marca muito mal na dele. Então assim, perder o PH seria terrível, na minha opinião, tá? E aí, família, a gente vai chegar aqui na reta final do nosso vídeo, colocando todos esses cortes que eu separei. Bruno Andrade falando do Nuno, o Enzo e o Fernando Campos lá da Casa TV, os dois vascaínos, falando sobre o Diniz, e o Cantarelli com essa defesa absurda, né? E falando do elenco do Vasco. Olha só. No RH não, mas houve muito desabafo de ontem para hoje, evidentemente. Até porque repercutiu bastante negativamente, evidentemente, na imprensa portuguesa. Eu mais cedo, enfim, também trabalho, como vocês sabem, na imprensa portuguesa aqui. Muitos colegas de profissão perguntando, olha, você viu o que aconteceu ontem? Já tá na bola, tá no Jornal Jogo, tá no Jornal Record, no Mais Futebol, enfim. Até porque há vídeos disso, né? Então estão circulando também nas televisões aqui em Portugal. Então caiu muito mal. E por ter caído muito mal em Portugal, seguramente muita gente próxima ao Nuno Moreira enviou uma mensagem para ele perguntando se está tudo bem, o que aconteceu, por que dessa situação. E conversando com uma pessoa do staff do Nuno Moreira, a resposta foi, tá chateado. Usou a expressão assim, o Nuno está cego. E aí eu perguntei, claro, eu sei o motivo, mas não custa tentar interpretar da melhor forma. Eu falei, tá cego porque ele fechou os olhos e vai ignorar a situação? Ou tá cego porque está cego de raiva? Aqui em Portugal a expressão está cego é geralmente quando você está cego de raiva, está cego por revolta. Então o Nuno Moreira sim ficou incomodado com aquilo que o Diniz fez com ele, que é muito do Diniz, explodir assim. E depois há o Diniz segunda página, seguramente hoje o Hernan conhece o Diniz melhor que a gente. O Diniz vai chamar o jogador para conversar, essa situação vai ser contornada, como contornou lá atrás também com o Tietê, que ficou incomodado, enfim, o Diniz faz isso frequentemente, e quando é público fica ainda mais chato, pior, porque há essa repercussão negativa. Então, do meu lado, a minha apuração é essa, o Nuno Moreira recebeu muitas mensagens, no particular, de pessoas que gostam dele aqui em Portugal, porque essa imagem, ou essas imagens, não caíram bem aqui em Portugal, então ele desabafou para algumas pessoas, entre elas uma fonte minha, que usou essa expressão, o Nuno está cego, chateado. Gente, o que o Diniz fez ali, na parada, tá errado. Está errado. Uma exposição gigantesca, inclusive dando crédito aqui ao nosso colega Bruno Andrade, da ESPN, que apurou junto com o staff do Nuno Moreira. Existiu um incômodo, sim. Isso está repercutindo não só no Brasil, mas em Portugal. Não é normal, não dá pra normalizar isso. E eu fico incrédulo que em 2026 o Diniz vai, depois do que aconteceu e foi exposto, é isso aí, só assim. Talvez isso explique porque ele não ganhou mais do que ganhou só no Fluminense ali. Talvez isso explique por que os trabalhos não encaixaram em outras equipes. E não tem como a gente normalizar isso, cara. O que o Vasco faz bem? Eu tô perguntando numa boa, o que o Vasco faz bem? Dentro do jogo que a gente enxerga, o que o Vasco faz bem? Ele tem repertório pra criar? Ele marca bem? Não, o sistema defensivo segue com problemas. A bola aérea defensiva do Vasco é uma tragédia. Há muito tempo. Então assim, eu não vejo o time do Vasco evoluir. E a declaração do Diniz é uma declaração que irrita mais o torcedor. Por isso eu repito, o Diniz ele tem virtudes, mas ele é um técnico que tem problemas constantes e crônicos na carreira dele. E algo que me incomoda é ele não admitir coisas que a gente vê no campo. No Fluminense foi a mesma coisa na reta final, cara. O torcedor do Fluminense ficava desesperado porque assim, o torcedor do Vasco tá assim, porque assim, ontem ele falou que o Vasco jogou bem. Depois disso eu desliguei a internet e fui dormir, cara. Porque assim, não dá. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. O Fernando Diniz é muito melhor do que o Guardiola. Mas muito melhor, pô. Muito melhor. Óbvio que é. Eu sei que você tá revoltado, mas ele é. Tá, o Vasco perdeu de virada pro Mirassol de 2-1. Beleza. Mas o Guardiola é pior do que o Fernando Diniz. Pelo menos é essa mensagem que ele passa pro torcedor vascaíno. Não faz o menor sentido o Vasco sair jogando desse jeito, jogando no estádio onde o Mirassol estava invicto há 21 partidas, agora 22 com a vitória em cima do Vasco. Por que o Vasco tentou sair desse jeito? Por que os zagueiros abrem como laterais? Por que os laterais recebem a bola como volante recebendo a bola de costas? O Lucas Piton sabe jogar de costas mais do que o Cauã Barros? Mais do que o Thiago Mendes? Qual é o sentido disso? Agora teve a última rodada da Champions League, né? A gente vê as equipes jogando de formas diferentes. Pep Guardiola não joga do mesmo jeito que joga contra o último colocado quanto o primeiro colocado. Estratégias diferentes. Por que o Vasco, de Fernando Diniz, Lucas Piton, Cauã Barros, tem que jogar sempre da mesma forma, independentemente do adversário? Vamos colocar no parâmetro do Mirassol. O Mirassol do ano passado para agora perdeu 14 jogadores. O Vasco perdeu 2. Verrete e Ryan. 2 importantíssimas baixas pro Vasco. O Vasco sentiu muito. Mas imagina o Rafael Guanais. Perdeu 14 jogadores. Será que o Vasco não poderia desempenhar um futebol melhor? O Vasco repetiu os mesmos erros que vem repetindo desde o ano passado. O Diniz insistir na mesma saída de bola, que não dá certo, gente. Já ficou muito claro isso. Qual o sentido de você botar a saída de bola nos pés do Thiago Mendes e do Cauã Barros pros laterais receberem de costas e os zagueiros fazerem a função de lateral? Qual o sentido disso? Tá difícil acreditar no Vasco do Fernando Diniz e tá cada vez mais difícil achar
achar que isso vai dar certo. Eu espero que com os reforços e com o Fernando Diniz ganhando mais um tempo, consiga consertar esses problemas. Mas aparentemente isso não vai acontecer. Porque é elogios ao Vasco. Mas o Vasco tem um elenco muito preocupante. Elenco preocupante demais. Time titular, tem gente falando, time titular é bom. Eu acho que tem sérios problemas já no time titular. E tem que lidar com essa realidade em algum momento. Tudo bem, o problema é o Fernando Diniz, vamos supor. Né? Mas você acha Fernando que mesmo Diniz, chegando todo mundo, o elenco piorou? e pra mim, assim, você perdeu o melhor jogador do time. Não chega um jogador do nível dele. Família, deixa eu começar com essa situação do Nuno, que ficou revoltado, tanto que ele responde ali, né? Ele debate com o Diniz, mas o Diniz também cobrou o Johan Rojas, né? Não sei se vocês repararam, né? Falando que o Nuno e ele tinham que baixar para participar da construção, iniciar, dar opção ali, né? Pro sistema defensivo do Vasco. Foi o que eu disse com vocês, é um debate, né, no meio da torcida, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu só acho que o ponto principal é o Diniz colocar os jogadores numa situação que eles não vão entregar, numa dificuldade que o adversário vai impor ao Vasco, e o Vasco não tem possibilidade de sair dessa situação que o adversário que estudou o Vasco entende as dificuldades do Vasco, e aí depois ele fica gritando, berrando igual um maluco na beira do campo. O ponto principal pra mim é esse, tá? Eu acho errado o que ele fez, mas eu não quero debater isso com vocês, porque vocês podem achar, ele tá certo, é isso, jogador, time frouxo, time, né, não sei o que, é isso, então eu não quero debater. Agora, ele tem que colocar em campo um time que possa possibilitar o Vasco de competir. A minha visão é essa. Ele está tirando, no jogo de ontem, ele tirou a possibilidade do Vasco competir. A gente precisa entender isso. Não adianta você botar 3 jogadores como Coutinho, Nuno e Johan Rojas e pedir para os caras pressionarem. Eles não vão pressionar. E não é corpo mole, mano. Não é corpo mole, família. É que os caras não têm essa condição. O Andrés Gomes tem essa condição. O Inistrosa tem essa condição. E aí, se eles não aplicarem isso dentro de campo, aí já é diferente. Aí já é uma outra coisa. Porque eles têm força, têm pulmão, têm perna, têm velocidade para fazer isso. Agora, Coutinho, Nuno e Rojas não tem. Eles não têm. E o Diniz estava assim, ó. Quando vai estar sem bola. É cena, pô. É cena. Não é possível que em 2, 3 dias de treinamento o cara não pensou isso. É o que eu falo pra vocês. Vamos olhar pra grama do vizinho nesse momento. Será que o Rafael Banaz, ele colocaria numa dificuldade, ausência, sem ter essa peça de força, Mugni, Shailon e Eduardo? 3 meias ontem? Ele não faria isso nunca. O que é que ele botou? Alisson, Negueba, o atacante lá, o Vitor Marques, ou Rafael Marques, sei lá, que também corre bem. E aí os caras pressionam. A gente não consegue fazer isso com a defesa adversária. É simples assim. É simples. Então, pra mim, o Diniz está expondo o jogador, não só essa gritaria ridícula, como colocar jogadores em campo que não vão conseguir entregar. Não vão. E aí eu vou te dar aqui alguns detalhes, tá? Eu tava vendo essa postagem aqui, já pegando ali a visão até do Fernando Campos e do Enzo, das dificuldades que o Vasco tem em relação a resultados. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Em 9 jogos, né? Nos últimos 9 jogos, o Vasco venceu um. O Vasco venceu um. O Vasco perdeu pro São Paulo por erros do Diniz. O Vasco perdeu pro Botafogo por erros do Diniz. Com essa teoria de botar a técnica acima da parte física e não conseguir entender o equilíbrio disso tudo. O Vasco perdeu pro Juventude. E aí já numa vagabundagem do time, eu lembro disso. O Vasco perdeu pro Grêmio. Com essa ideia, com essa insistência de não olhar pra parte física da coisa. Sempre a parte técnica acima, ele não entende que tem que ter um equilíbrio nesta merda. Perdemos pro Grêmio dessa forma. O Bahia, você lembra muito bem que ele botou Matheus França naquela merda. E aí, mas aí teve o David que foi expulso, beleza. Vence o Internacional, perde pro Mirassol. Um jogo mais equilibrado, não tô aqui pra criticar o Vasco, perdeu porque o Mirassol foi melhor. Perde pro Galo por expulsão, né, e time reserva. E ontem, né, por erros do Diniz. Por erros do Diniz, tá? Por erro. O Diniz ontem foi o principal responsável pela ideia. A ideia dele dificulta os atletas dentro de campo, família vascaína. E ele não consegue observar isso. Quem tá pontuando isso aqui pro Diniz, ele fala que é uma análise ridícula. Tá querendo tumultuar. Por que não pega o recorte dos 12 jogos que o Vasco perdeu um? Vai pegar esse? Mas Diniz, tem os adversários, estão te analisando. Você insiste no erro. E se continuar com essa merda, o Vasco não vai sair, cara. Não vai sair disso. Você não consegue perceber isso. E aí, família, o Garoni postou isso aqui, ó. Sobre a saidinha de bola, tá? Vamos lá, ó. Coutinho dentro da área com Barros e Thiago Mendes. Zagueiros abertos como laterais. Piton por dentro como volante junto de Nuno. Alinhados, Rojas também voltando. Todos dando opção por dentro de costas, exatamente onde o Mirassol armou sua armadilha. Os 5 jogadores avançados pressionavam por dentro. Gomes era a única opção em profundidade, ou seja, ainda que quebrasse a primeira linha de marcação, o Vasco não teria opção para seguir trocando passes verticais. A única opção era uma jogada individual do Gomes, como foi com 1 minuto de jogo.
Você entende? Eu comentei isso sem entender, sem analisar, sem pausar. O Vasco poderia sair da primeira pressão e não ia ter opção na frente. Não ia, porque não tem velocidade. Família, essa jogada aqui, ó. Essa jogada aqui, vou botar na tela pra vocês aí. Logo com, sei lá, 30, 40 segundos de jogo. Tu acha que o Nuno, o Rojas e o Coutinho fariam isso aqui? O cara sai atrás e ganha na velocidade. Corta e chuta de canhota. Se ele rola pro Coutinho, provavelmente sairia um gol do Vasco. Então a gente precisa de mais jogadores aplicando isso aqui, cara. Jogando no erro do adversário. O cara não enxerga isso. Desculpa a gritaria, mas é muito claro. Família, se você analisar as derrotas do Diniz, cara, é sempre a mesma coisa. A saída de bola me incomoda, a insistência, tá? Não me incomoda a ideia. Por quê? Hoje qualquer um faz isso. Hoje qualquer um. O Maricá estava fazendo isso contra a gente. O problema é que a gente não consegue pressionar o adversário quando fazem com a gente. Quando saem a bola. Porque o Diniz tira essa possibilidade. Agora o adversário contra a gente, por ter força, por ter intensidade, por ter mais velocidade, eles conseguem. Aí a gente fica com um ranço interminável da nossa defesa e dos jogadores que participam disso. Culpa do seu Diniz. Aqui, família, tá a prova pra vocês. Com poucos minutos de jogo, o cara saiu atrás e ganhou na velocidade. Por que não tem mais jogadores assim com essa condição? Por que ele não botou o David ontem? Ou o próprio João Vitor, que tá demonstrando uma personalidade absurda. O moleque sempre tá entrando bem. Por que botar 3 meias? Não existe isso, cara. Que loucura é essa desse cidadão, família? E aí, cara, falando do Cantarelli agora, né? Deixa eu falar do Cantarelli, porque o Cantarelli, ele tem uma defesa absurda, assim, chega a ser insuportável, tá? Com todo o respeito que eu gosto do Cantarelli. Mas, caraca, será que ele não consegue entender que os últimos trabalhos do Diniz não é por aí? Como é que no Cruzeiro ele fez a pior campanha do estadual, a sétima colocação, tá? Claro que alguns jogos foi o Léo Jardim, que pegou a bomba dele, e depois o Cruzeiro bate terceiro colocado, disputa a semifinal de Copa do Brasil. Basicamente com o mesmo elenco. É que o Diniz olhava pra parte técnica e esquecia da parte física. Tanto que eu cito aqui pra vocês, o movimento do Leonardo Jardim, que é pegar o Christian, um volante, e botar na ponta, porque não tinha ponta. Mas ele precisava de saúde, ele precisava de força pra pressionar, pra puxar contra-ataque, pra dividir, pra ser intenso. Porque futebol exige isso hoje. O futebol, eu não vejo nenhum treinador do mundo aplicar essas loucuras do Diniz, de esquecer da parte física, da velocidade, de ter mais Andrés Gomes no jogo. Ontem no time tinha o João Vitor, bota o David. Não bota essa ideia de aproximar todo mundo, de encaixotar todo mundo e não ter velocidade pra sair, pô. Facilita pro adversário. O Vasco perdeu ontem por isso. Porque ele botou 3 jogadores moles dentro de campo. É muito claro isso. E aí o time melhorou. No Fluminense, o Mano também fez o feijão com arroz. Os resultados, ou você não lembra, Cantarelli, que os resultados melhoraram. Porque eu lembro muito bem do André do Sentimento Tricolor falando que num clássico o Diniz pegou e botou Lima, botou Ganso, botou um time mole. E aí perdeu. É isso que acontece com o Vasco quando ele faz isso. Botar só uma galera cansada. E aí tomou uma porrada do Flamengo. Ele faz exatamente isso no Vasco. Então saiu do Fluminense, o time melhorou, porque fez o feijão com arroz, né? Botou um time mais jovem, um time mais físico, botou o Cauã Elias, botou um time mais leve em campo. No Cruzeiro, o cara fez a mesma coisa. Claro que tem as suas, né, situações ali, organizações, parte tática, movimentações, organização defensiva, tem tudo isso, mas tudo passa pela saúde, que ele tira do Vasco. Por isso que o que o Enzo fala ali, cara, é uma esperança que eu tenho. Porque com o Inistrosa, com o Andrés Gomes, não é possível que ele não vai fazer isso. Aí se ele não fizer, cara, pode demitir. Porque eu já tenho muita dificuldade, tá? Muita dificuldade de acreditar no Fernando Diniz. Muita. Porque o que ele fez ontem ali com o grupo, é ridículo. Você pode achar, porque, tipo, eu tenho ranço do Coutinho hoje, amo o Coutinho, mas, né, ele me decepcionou. Você pode falar de vários jogadores, o Cuesta matando, horroroso, mas aí a gente vai ficar com raiva dos jogadores. E vai dar moral pro Diniz. Mas aí não adianta. Aí vai dar merda pra gente. A gente não quer isso. A gente quer um treinador que possa tirar algo a mais dos jogadores do Vasco. E que o grupo possa entregar. Se o cara continuar fazendo essa pataquada, aí vai dar merda. Porque isso é ridículo. Ele não adianta vir numa coletiva e falar, justificar, se os caras não estão comprando essa ideia não, Diniz. Tu fala isso e tu acha que o Nuno tá satisfeito com a tua resposta, que é a mídia, que é os torcedores, que é os jornalistas que estão criando furdunço? Tá ficando maluco? Que gritaria é essa? A culpa foi sua. Você prejudicou o time ontem com essa moleza dentro de campo. E aí, Cantarelli, eu te coloquei aqui argumentos, tá? O time do Vasco, a gente tem que alinhar, isso que o Cantarelli não entende. A gente tem que alinhar expectativa e realidade, né? A expectativa do Vasco, a gente tem que pontuar a realidade. Ninguém está falando aqui, ô Cantarelli, que o Vasco tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém tá falando isso. Agora, não pode em 18, 15, 16, 17 partidas o Vasco ganhar 2, ganhar 3, perder 12. O time não é ruim pra isso. O Vasco não pode ter resultados piores que times que caíram. O time não é ruim pra isso.
O Vasco não jogou muito melhor que o Fluminense na Copa do Brasil, ganhou a primeira partida e amassou na segunda. Amassou na segunda. Amassou, o Fábio salvou. O Vasco era pra ter goleado e tomou um gol contra do PH. Como é que esse time do Fluminense, que é limitadíssimo, consegue vencer as partidas? E o nosso não consegue, cara, sustentar, toma gol o tempo todo. Tá na mão do nosso treinador, Cantarelli. Tá na mão do nosso treinador, que tem ideias absurdas pro futebol de hoje. Absurdas. Essa questão de coragem, essa questão de aproximar pra jogar, ela não condiz. Ela não condiz com o momento, com a realidade do futebol. Se você não tem jogadores que possam aplicar essa força, essa velocidade, essa intensidade, você tá um passo atrás, você vai perder. Porque as derrotas do Vasco, elas passam por erros nossos, só que a gente não tem condição de potencializar o erro do adversário, porque ele tira essa possibilidade de marcação, de pressão, ele tira essa possibilidade. Ele não enxerga isso. Maluco, pô. Então para, Cantarelli, para. O time do Vasco, ninguém aqui tá falando que tem que brigar por título, não. Esse time ainda não. Ninguém tá pontuando isso. Agora, não dá pro Vasco em 9 jogos perder 8. Em 14, ganhar 2 partidas. Em 17, perder 14, 15. Não dá, ô Cantarelli. É isso que a gente tá pontuando. Não trata o torcedor do Vasco como maluco, como retardado, que não é o ponto. Não é o caso. Ninguém tá falando disso. A tua defesa chega a ser insuportável, irmão. Insuportável. Fui.